Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom estarmos mais uma vez para adorar ao Senhor como nós fizemos. E agora estaremos entrando na ministração da palavra do Senhor, dando as boas-vindas à irmã Jéssica. Seja bem-vinda em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Gênesis. Gênesis. No capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Pode ler, irmão Carlos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Amém. Bendito seja Deus, Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo. Somos gratos ao Senhor, agradecidos a Ti, meu Deus, por tudo, Senhor. E queremos agora, Pai, ouvir a palavra do Senhor, ser alimentado por Tua palavra, que é o alimento para a nossa alma, não somente para o nosso corpo, mas para a nossa alma. Bendito seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar em nome do Senhor. Amém. Amados, eu gostaria, com a graça de Deus, falar a respeito de fugir da ira vindoura. Amém. Quando falamos em fugir da ira vindoura, lembramos de João Batista, que estava e foi enviado adiante do Senhor para preparar o caminho do Senhor. E João Batista veio anunciando o reino de Deus, dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Por quê? Porque o homem estava acostumado, gerações e gerações, viver unicamente para esta vida, né? Viver buscando ao Senhor, buscando a Deus para as coisas materiais. E Deus era com Israel, e Deus dava vitória a Israel onde quer que Israel ia. Então o povo estava acostumado a buscar a Deus pelas coisas materiais, pelas vitórias, pelas guerras, né? Pelas vitórias nas guerras. Mas João Batista veio anunciar, falando: é chegado a vós o reino de Deus. E quando João Batista estava ministrando à beira do rio Jordão, as pessoas iam até João Batista. Não era João Batista que saía de casa em casa como nós saímos, né? Como a igreja sai anunciando o evangelho de casa em casa, nas praças, nos rádios, não. João Batista estava no rio Jordão e as pessoas iam até João Batista. Umas pessoas falavam com outras, e como eles estavam em busca do Cristo, como eles estavam em busca do Messias, eles queriam saber se João Batista era o Messias, né? E João Batista falava que não, né? Ele dizia: após mim vem um que eu não sou digno de desatar a correia das suas alpacas, né? Mas de
repente João Batista viu os escribas e fariseus também chegando e querendo ser batizado por João Batista. E João Batista, quando viu aquilo, os escribas e fariseus, ele falou: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou? Por que vocês estão aqui? Por que vocês querem ser batizados? Por que vocês querem fugir da ira vindoura? Por quê? Porque a ira vindoura, a ira vai acontecer. Por isso ela é chamada de vindoura, porque a ira de Deus vai acontecer sobre esse mundo. E nós lemos aqui, lá no início da criação de Deus, quando Deus fez o homem à sua imagem, quando Deus fez o homem à sua semelhança, e o homem era puro como Deus, né? O homem era inocente, eu disse puro como Deus, mas não em santidade, simplesmente em pureza. O homem não tinha pecado, né? Então o homem era puro, ele foi feito pelas mãos do Todo-Poderoso. Deus fez Adão, Deus tirou da costela de Adão, Deus fez Eva, então foram feitos pelas mãos de Deus. Mas aquela criação de Deus, aquele casal, se deixou enganar pela serpente, se deixou enganar por Satanás e pecou contra Deus. E por ter pecado contra Deus, todo mundo conhece bem a história, eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles perderam a comunhão com Deus. Eles não estavam mais naquilo que Deus preparou com todo carinho. Eles tinham que ser expulsos do jardim do Éden, sabe por quê? Porque visto que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali havia uma árvore que eles não poderiam comer de jeito nenhum, que é a árvore da vida eterna. É o fruto da vida eterna. E se eles comessem daquele fruto, na condição a qual eles agora estavam, em semelhança em carne corruptível, uma carne que iria morrer, iria se envelhecer como nós envelhecemos hoje. Por isso Deus falou com eles: olha, não coma desse fruto, porque no dia em que deles comerem, certamente morrerás. Deus não estava falando, irmã Jéssica, de um fruto venenoso como existe muitos hoje, né? Que se nós comermos, né, nós imediatamente começamos a passar mal, e se não formos seriamente medicados, vamos morrer. Deus não estava falando disso, estava falando que agora eles estariam sujeitos à morte. Eles agora seriam mortais. Então eles agora eram mortais. Era só uma questão de tempo, né? Quando uma criança nasce, nós não sabemos nada daquela criança, se ela vai ser engenheira, lixeiro, ladrão, estrupador ou um cientista. Nós não sabemos de nada daquela criança, seja homem ou mulher. Pode ser um gênio, mas pode ser um Hitler da vida que vai destruir o mundo. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: vai morrer. Questão de tempo. Uns morrem na barriga da mãe, outros morrem um minuto depois, uma hora depois, um dia depois, um mês depois, um ano depois e alguns anos depois. Mas que vai morrer, morre. Se tem uma coisa que nós sabemos para nós, é que vamos morrer. Porque está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o julgamento. E Deus se entristeceu com aquilo, né? Com a queda de Adão e Eva. Eva se deixou enganar por Satanás. Ah, Deus, vocês não vão morrer não. O dia que vocês comerem, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar sábios. Vocês vão ficar inteligentes como Deus. E Eva se deixou levar. Mas acontece o seguinte, que quando Adão viu Eva comendo e viu que Eva não morreu, então o que aconteceu? Deus entrou em descrédito para com Adão. Ué, Deus falou que ia morrer, por que Eva não morreu? Eu estou esperando Eva morrer, Eva não morre. Deus falou que se comesse, morreria.
mas Eva está viva. E Eva chegou, ó Adão, aqui, olha, eu estou maravilhada, olha, eu estou contemplando coisas que eu não via antes, eu estou vendo um mundo diferente que eu não via antes. E quando Adão ouviu Eva falando daquele jeito, que ela estava muito feliz, muito alegre, muito satisfeita. E como Deus entrou em descrédito para com Adão, Adão agora não mais cria na palavra de Deus. Ele foi e tomou também daquele fruto. E ele comeu. E quando ele comeu, seus olhos também se abriram. E ele passou a conhecer o bem e o mal. E quando Deus chegou, como ele ia todas as tardinhas, para conversar, para ter comunhão com Adão e Eva. Amados, o que Adão e Eva tinham é o que nós estamos esperando. Poder entrar na presença de Deus. Amém. Poder chegar na presença de Deus. Poder contemplar a face do nosso Deus. Amém. Isso é tudo que nós queremos e Adão e Eva tinham. Mas agora eles estavam com medo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Adão agora sentiu necessidade de correr de Deus. Eva também. Então eles se esconderam. E Deus chegou e falou: Adão, onde estás? Amados, o nosso Deus é onipresente, onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele sabia muito bem o que havia acontecido. Ele sabia onde Adão estava. Mas Ele queria que Adão se apresentasse perante Deus. Ele queria que Adão se apresentasse perante Ele, né? O nosso Deus conhece todas as coisas. Ele contemplava Jonas lá nas entranhas do peixe, né? Não existe nada oculto aos olhos de Deus, mas Deus quer que nós nos apresentamos a Deus, né? Como a palavra de Deus nos diz, né? Que nós devemos resistir o diabo, né? Nós devemos, me ajuda nesse versículo. Ele fugirá de vós. Não, mas sobre Deus, sujeitai-vos a Deus, né? A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, sujeitai-vos a Deus, apresentai-vos perante Deus, andai na presença de Deus, ficai com Deus e o diabo vai fugir de vós. Amém. A palavra de Deus nos diz que torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Amados, na presença de Deus nós estamos seguros. Amém. Aleluia. Mas eu não estou falando de uma segurança material. Eu estou falando de uma segurança espiritual. Jesus falou: no mundo passareis por aflições. Vós sereis mortos. Vós sereis odiados, né? E tudo mal vai acontecer com vós, né? Como aconteceu com os apóstolos. Então, quando a Bíblia diz, né, que torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro, está falando de uma segurança espiritual. Amém. Porque se fosse de uma segurança material, física, os apóstolos e os discípulos e a igreja não teriam sido mortos como foram. Concordam comigo? Então esse versículo diz sobre uma segurança espiritual. Ainda que a igreja, ainda que os discípulos estavam ali sendo crucificados, sendo queimados, sendo despedaçados, sendo decapitados, a palavra de Deus nos diz, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo naquela situação, eles cantavam louvores, eles se alegravam. Por quê? Porque torre forte é o nome do Senhor, para ela corre justo e está seguro. Amém. Aleluia. Oh, a igreja foi lançada no Coliseu, a igreja foi lançada aos leões, mães com seus filhos, pais com seus filhos, filhos com seus pais, né? E ali sendo despedaçados pelos leões. E a Bíblia e a história conta que quando Nero chegou para ver os mortos, para ver os despedaçaos, para ver aqueles que foram mortos pelos leões, esperando ver um olhar de dor, um rosto franzido pela dor, né? Os dentes trincados de dor, ele via sorrisos, as pessoas sorrindo. Por quê? Porque estavam seguros em nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós precisamos fugir da ira vindoura. Aleluia. Irmão Carlos leu para nós que depois que o Senhor fez
a humanidade, né? É Adão e Eva com tanta perfeição, com tanto amor, com tanto carinho, e eles se corromperam. Então, a palavra de Deus nos diz que eles foram lançados fora do jardim. Então eles começaram a se multiplicar, e Caim, pois, se levantou contra Abel, e matou Abel, e já começando as dores do mundo, as traições, os assassinatos, né? Então a Bíblia diz que Caim, quando se apresentou perante Deus, e Deus perguntou onde está Abel, né? Como se Deus não soubesse, mas Deus sabia o que havia acontecido, né? E a Caim falou assim: eu sou lá guardião do meu irmão, eu sou lá capataz do meu irmão, eu sou lá guarda-costa do meu irmão. E Deus falou com ele: olha, Caim, a terra está clamando para mim, Caim, a voz de Abel está clamando para mim desde os seios da terra, né? O que fizeste, né? E ali, naquele encontro terrível de Caim com Deus, e Deus amaldiçoou Caim, e Caim falou que a sua maldição era maior do que ele podia suportar, porque qualquer um que o encontrasse o mataria, e Deus colocou um sinal nele, para que ninguém o afligisse. Amados, quem havia no mundo? Só Adão, Eva e Caim. De quem que Caim estava com medo? Das gerações futuras. Das gerações futuras. Aleluia, né? Quando a geração crescer, eles vão me matar. E Deus colocou um sinal. E a Bíblia diz que Caim encontrou uma mulher, e Caim tomou aquela mulher, e aquela mulher não é outra senão filha de Adão e Eva, veio da família de Adão e Eva, né? Por quê? Porque após Caim matar Abel, a Bíblia diz que Eva concebeu e deu à luz a Sete, né? E Sete foi procriando, e aí Caim encontrou com a sua mulher, e a Caim foi para longe da família de Adão e Eva. A Bíblia diz que no futuro, né? A Bíblia diz que os homens encontraram com os filhos de Deus, né? Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então os filhos dos homens viram os filhos de Deus, viram as filhas dos homens, as filhas do maligno, a descendência de Caim, né? Descendência maldosa, descendência assassina, né? Mas viram mulheres lindas, mulheres maravilhosas, e eles tomaram para si. E quando eles fizeram disso, a Bíblia diz assim que Deus falou: então disse Deus, o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, porquanto ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Daquele dia estavam os nepilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes são os nepilins. Então houve uma união dos filhos de Deus, né, com os filhos dos homens, os filhos do maligno. A palavra de Deus nos diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então agora a criação de Deus estava corrompida, né? E quando Deus viu aquilo, né, como o irmão Carlos leu, viu o Senhor que era grande a maldade do homem. O homem agora, a humanidade agora estava terrível. A humanidade agora estava contaminada, estava possuída pelo maligno. E quando Deus viu aquilo, a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? E Deus determinou no seu coração acabar com a humanidade, destruir todo ser vivente. Mas no versículo 8 nós vemos: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em toda uma geração, milhões, não sei, bilhões de pessoas, não sei, um homem achou graça diante de Deus. Deus iria destruir tudo, mas alguém achou graça nos olhos de Deus.
Então Deus, né, a palavra de Deus nos diz que Deus se aproximou de Noé, Noé se aproximou de Deus, e Deus falou com Noé que ele iria destruir totalmente toda a raça humana. Ia destruir os animais terrestres, as aves, ia destruir tudo. E que ele preparasse uma arca para ele e a sua família. E Deus falou que ele entrasse na arca com a sua esposa, com seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos. E Noé preparou a arca do Senhor. Amados, sabe por quê? Porque havia um homem buscando a Deus. Aleluia! Como Deus falou com Abraão, que de maneira nenhuma ele destruiria em ira, né, o justo com o injusto. Porque Deus faz a diferença. Amém. Ele conhece os seus. Aleluia! Né? E Noé preparou a arca como? Segundo os seus próprios pensamentos? Não, segundo os pensamentos de Deus, segundo os planos de Deus, segundo o projeto de Deus. A arca deveria ser conforme as medidas que Deus deu. A arca deveria ser com o material que Deus ordenou. Né? Noé não podia fazer nada diferente. E Noé construiu a arca conforme os mandamentos do Senhor. E veio o dilúvio. E quando veio o dilúvio, no ano 600 de Noé, né? Quando veio o dilúvio, quando na hora que a arca estava preparada, amados, deixa eu falar com vocês, sempre houve pescadores no mundo, desde que há homem na face da terra, o homem tem provido de todas as suas maneiras para mantimento. Então havia pescadores. Se havia pescadores, havia barcos, havia navios, havia todo tipo de embarcação, porque o homem é inteligente. O homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu do fruto da sabedoria. Então o homem havia navios, havia embarcações, havia barcos, mas nenhum deles era conforme os planos de Deus, mas a arca era. Então quando o dilúvio veio, né? Quando Noé e a sua família entrou na arca, e Deus falou que ainda 7 dias, né? O dilúvio, as pontes seriam abertas, a chuva ia cair, né? Então o dilúvio iria acontecer. Mas Noé entrou dentro da arca. O primeiro dia, nada. Mas Deus falou com ele, são 7 dias. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Quando chegou o 6º dia, nada. Certamente aquele povo estava debochando de Noé. Ô Noé, você não falou que um dilúvio ia acontecer? Você não falou que o seu Deus iria trazer um dilúvio sobre o mundo? A chuva ia cair? Cadê, Noé? Nada disso aconteceu. Mas no 7º dia, Deus abriu todas as fontes, todos os abismos, abriu as janelas do céu, e a chuva começou a cair, e a água começou a cair, tanto do céu como brotando da terra, e o dilúvio acontecendo. Eu posso imaginar quantos navios, quantos barcos que estavam no mar, e começaram a flutuar do dilúvio, né? Alguns, de repente, os pequenos começaram a ser afundados, e depois outros, mas por fim, amados, todos pereceram. Aleluia. Somente a arca do Senhor. Porque o compromisso de Deus era com Noé. O compromisso de Deus não era com o homem. O compromisso de Deus era com Noé. Porque Noé construiu a arca conforme as medidas de Deus. E se Noé assim não tivesse feito, se Noé tivesse construído segundo os seus pensamentos, não fosse de tábua de cipreste, não tivesse betumado ela, não tivesse feito em 3 andares, janela de um lado, janela do outro, as portas, se não fosse conforme o plano de Deus, ela também não iria resistir. Aleluia! 40 dias e 40 noites, a chuva caindo, as pontes, as minas brotando água, e toda a terra foi coberta. Todos os cumes mais altos do mundo foram cobertos, tá? 40 dias Noé ali dentro. Mas ao cabo de 150 dias, 40 dias, ao cabo de 50 dias, Deus lembrou-se, né, de Noé.
Era a hora agora, todos estavam mortos. Era a hora agora de cuidar de Noé. E as águas começaram a minguar, né? E começaram a descer. E a Bíblia diz, glória a Deus, a Bíblia diz que Noé entrou na arca no segundo mês, no dia 17. No dia 17 do segundo mês do ano 600 de Noé. No dia 17 começou o dilúvio, mas Noé entrou no dia 10, porque foi 7 dias antes. Amém? Então Noé entrou no dia 10. Então choveu por 40 dias, né? Mas no ano 600 de Noé, no mês 7, 5 meses depois, no dia 17, exatamente 5 meses depois, que as águas os montes começaram a aparecer, né? Mas ao cabo de 40, mas depois que as águas começaram a descer, a cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que ele havia feito na arca, e ele soltou um corvo, que ia e voltava. Depois ele soltou uma andorinha, né? Uma pombinha, uma andorinha, uma pomba, mas ela, não achando lugar onde colocar os pés, voltava para a arca, né? Mas no capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz que Noé esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, e esta não tornou mais a ele. No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se todas as águas. Olha, quase um ano, são 10 meses depois que ele entrou na arca, porque entrou no segundo mês, certo? Então 10 meses depois, Noé dentro da arca, né? Ele abriu a janela, estava tudo seco. Mas sabe de uma coisa, amados? Olha, imagina o que é estar 10 meses dentro de uma arca, junto com animais, né? Defecando, comendo, defecando, aquela imundícia, lavando, limpando, mas sempre fica um mau cheiro. 10 meses. Quando Noé abriu a janela, ele viu a terra estava toda seca, né? E Deus calado, né? Deus ali e Noé dentro da arca. Noé não saiu, né? Imagina como muitas pessoas gostam de colocar os seus pensamentos na palavra de Deus. Se Deus parou a chuva, se a terra está seca e nós estamos desesperados para sair, então nós podemos sair, vamos viver, vamos brincar, vamos cultuar, vamos fazer tudo, vamos nos alegrar, porque Deus fez um grande livramento em nossas vidas. Mas não, Noé ficou na dele, ficou aguardando. Então esperou. No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, nos 27 dias do mês. Irmão Carlos, no segundo mês, passou um mês, no segundo mês, aos 20, no segundo, 27, 57 dias depois, contemplando tudo seco, contemplando tudo satisfatório, né? Sabe o que Noé pensou? O Senhor me pôs aqui, o Senhor vai me tirar. Aleluia. Eu vou esperar a palavra do Senhor. Eu vou aguardar na palavra do Senhor. 57 dias depois. Aleluia. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu juntamente contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos e todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil, sai. 57 dias depois, amados. Sabe o que é isso? É submissão ao Espírito de Deus. É poder aguardar com paciência. É poder falar, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, né? Noé podia falar, ele esperou pacientemente. O Senhor me trancou aqui, o Senhor me pôs aqui, eu não vou quebrar a porta não, eu não vou sair por minha vontade não, eu não vou impor a minha vontade não, eu vou esperar no meu Deus. Olha a maravilha que Ele fez, Ele me tirou, Ele me livrou da ira vindoura, né? Agora eu vou esperar no Senhor.
E o Senhor se agradou de Noé. E a Bíblia diz que Noé, quando saiu, segundo a palavra de Deus, ele ofereceu um holocausto ao Senhor dos animais limpos, né? E o Senhor sentiu o aroma daquele holocausto, o Senhor sentiu o cheiro daquele holocausto, e Deus se agradou daquilo. E sabe, Noé alcançou de Deus o que nós estamos hoje regozijando, né? Que quando a chuva vem para destruir, aquela chuva medonha, de repente nós vemos o arco-íris, né? E a chuva cessa, porque um pacto que Deus fez com Noé. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. Noé era a minoria, só ele, os seus filhos e as suas noras, né? Mas agora Noé era a maioria, eram só eles na face da terra. Noé fugiu da ira vindoura. Bendito seja Deus, glórias ao Senhor, santo é o nome de Jesus, bendito seja Deus. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, só vamos ler isso e estaremos terminando. 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo, diz assim, capítulo 3: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. O que aconteceu lá no início? Foram os filhos de Deus que viram as filhas dos homens, né? E se misturaram e corromperam a humanidade, a ponto de Deus destruir toda a humanidade, né? Mas agora Pedro está falando, somos filhos de Deus. Agora, amados, somos nós que somos filhos de Deus, e nós não devemos nos misturar com este mundo. Por isso a palavra de Deus nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Acabou. Não adianta você falar, Deus me ama, Deus é amor. A palavra de Deus nos diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus falou assim, ó: eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam, me acharão. Então Deus não ama todo mundo. Amados, é isso que nós precisamos entender. Se Deus fosse o amor que o mundo prega, Deus jamais teria destruído toda a humanidade no dilúvio. Se Deus fosse o amor que o povo prega, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo nos dias hoje como no dilúvio. Nós estamos vivendo nos dias hoje como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Casamentos sendo despedaçados, homem casando com homem, mulher casando com mulher, né? Essa morte, roubos, assassinatos. Nós temos medo, amado. Sabe o que é essas janelas bem trancadas? Pitbull nas casas, muros. É porque nós temos medo dos nossos semelhantes. Não é verdade? Se nós não tivéssemos medo de ninguém, nós não precisávamos de muro, nós não precisávamos de leis rigorosas, nós não precisávamos, se bem que o Brasil precisa, né? Nós não precisávamos de tudo isso. Mas por quê? É porque a humanidade está corrompida, né? E diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não nos é manifesto o que havemos... Estou lendo errado, me perdoa, amados. Eu estou lendo primeira, segunda de... Eu estava lendo João. Amém. Amados, 2 de Pedro, no capítulo 3. Amados, já esta segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestação o vosso ânimo, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e o mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas e no meio delas subsiste, pelas quais coisa pereceu o mundo de então afogado em águas. Mas os céus e a terra, que agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aleluia! Amados, Deus prometeu a Noé que jamais traria o dilúvio para o mundo, sobre o mundo. Jamais destruiria todo mundo com o dilúvio. Por isso nós temos o arco-íris aí, né? Mas porque o apóstolo Pedro está falando que esta terra que nós estamos contemplando hoje está reservada para o fogo. E a terra já começa a pegar fogo, irmão Carlos. Né? Vulcões estão como é que fala? Em erupção. Em erupção, destruindo cidades, as lavas descendo da altura de casas e destruindo tudo, e o povo tem que correr. A terra já está pegando fogo. São sinais que estão acontecendo, né? Há pouco tempo uma cidade foi destruída, mas sempre está acontecendo isso. Mísseis, bombas, tudo isso produz fogo na terra, né? Então a terra que hoje existe está guardada para o fogo, né? Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Irmãos, vai acontecer. Vai acontecer. O Senhor vai buscar a sua igreja, né? E esse mundo será destruído com fogo, né? Agora tem uma coisa, aleluia, né? A palavra de Deus nos diz que Deus olhou em toda a terra, Ele não viu um que praticasse a justiça. Ele não achou um Noé, Ele não achou um ser vivente que pudesse, né, que fosse como Noé, que fosse encontrado justo, né? Então, está determinada a destruição deste mundo. Mas, assim como Noé se elevou acima do dilúvio, a igreja do Senhor vai subir ao encontro do Senhor. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja Deus. Amados, vamos fugir da ira vindoura. Aleluia. Vai acontecer. Os céus e a terra que agora existem estão preparadas para o fogo. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não confia, amados. Não confia. Não confia no amor de Deus. Não confia no amor que o mundo prega. Não. Esse amor não existe. Deus não ama o mundo. Porque Ele nos fala, né? Não ameis o mundo. Se Ele fala para não amar o mundo, é porque Ele não ama. Concorda? Né? Como Deus falaria conosco para nós não amar o mundo se Ele amasse? Né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas que são materialistas, só pensam neste mundo, né? O que a Bíblia diz? Se nós esperarmos em Cristo somente para as coisas deste mundo, nós somos dos homens os mais miseráveis. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, né? O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor virá como ladrão de noite, né? Como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas, né? A terra já começa a pegar fogo. Já tem visto sinais dos céus. Está acontecendo. Esta terra está preparada para o fogo. E nós precisamos fugir da ira vindoura. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, para que nós possamos ser despertados para fugir da ira vindoura. Aleluia. Porque
vai acontecer. Aconteceu no dilúvio, aconteceu. Aconteceu com Sodoma e Gomorra, aconteceu. E vai acontecer de novo. Amém? Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Senhor, Tu és misericordioso, e na misericórdia do Senhor nós esperamos, na benignidade do Senhor. Meu Deus, nós te amamos, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Senhor ama aqueles que te amam. Meu Deus, e nós te amamos. Nós buscamos a Tua face. Nós queremos estar com o Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos dá força, meu Deus, para que nós possamos fugir da ira vindoura. Para que nós possamos buscar cada dia estar refugiado em nome do Senhor. Como a Tua palavra nos diz, que torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro. Meu Deus, nos proteja. Senhor, nos guarda, nos defenda, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.